Fórmula 1. Hamilton é o maior da história do automobilismo mundial? Para mim é. Para mim, em termos de números, em termos de técnica, em termos de esforço, em termos de dedicação, o Hamilton, ele com certeza, quando colocar o 8º título, isso vai acontecer, na sua galeria de títulos, ele vai ser, para mim, o maior piloto da história. Eu estava conversando com você um pouco antes, porque eu acho que o Hamilton é um cruzamento de Schumacher com Ayrton Senna, que para mim foram os dois caras mais, assim, fodas que eu já vi na pista. Eu já vi muitos pilotos maravilhosos, não vou negar que os talentos, o Emerson era um cara muito talentoso, o Piquet tricampeão, monstro, mas como o Senna e o Schumacher eu nunca vi guiar. O Hamilton tem as duas valências, ele tem a obsessão do Schumacher por resultados, que também era uma obsessão do Senna. Senna também era um cara obcecado por resultados, era obcecado pela perfeição. E ele tem o talento que o Senna tinha, que o Schumacher também tinha, mas o Senna é, para mim, acima da média de talento, acima do nível dos grandes talentos. O Senna estava um degrau ou dois acima. Então eu acho que o Hamilton consegue juntar essas duas valências. Ele tem exatamente o Senna como grande ídolo dele, grande inspirador. Já visto o capacete dele desde a época do kart, era com a pintura do Ayrton Senna. E ele tem o Schumacher como um cara inspirador em termos de trabalho. Porque não é dizer que o Senna não trabalhava, não é isso. É porque a Fórmula 1, na época do Schumacher, era um trabalho incessante. Passou a ser um trabalho incessante dos pilotos. Já era um trabalho muito grande, mas o Schumacher, ele sempre queria mais. Ele era o primeiro cara a chegar no boxe e o último a sair. Ele cobrava dos mecânicos assim como o Senna cobrava, e aí ganhou 7 títulos mundiais. Quer dizer, construiu uma carreira. Aí muitos vão dizer aqui, daqui a pouco no chat, no superchat, mas ele não tinha adversário, a Ferrari era assim, mas isso foi assim a vida inteira. A Fórmula 1 sempre foi assim. A Fórmula 1 sempre teve 1 ou 2 protagonistas por ano. Nunca teve uma situação de ter 4, 5 pilotos com 5 equipes maravilhosas. Nunca foi assim a Fórmula 1. Então a gente não pode ficar tentando comparar coisas que não existem. Não existiu isso no universo da Fórmula 1. A gente sempre teve um dominador. E os dominadores sempre foram os grandes protagonistas naquelas oportunidades. Então o Prost foi dominador numa época, uma época muito antes. Eu me lembro que quando eu comecei a gostar de Fórmula 1, o cara a ser batido era o Fangio. Que tinha 5 títulos mundiais. Nunca a gente imaginava. Quando o Prost ganhou o 4º título mundial, eu me lembro que assim, vem aí o novo Fangio. Vem aí um cara, e o Prost ficou nos 4 títulos mundiais. Aí vem o Schumacher, passa o rodo em todo mundo, no Fangio, no Senna, no Piquet, no Prost, em todos, ganha 7 títulos mundiais. Aí acontece essa tragédia na vida dele. Cara, tragédia. Que é um negócio incrível, o cara tá vegetando na cama há 7 anos. Não, e as informações não chegam também. Não tem informação. Não tem nada, né, cara? É muita loucura. É um acordo isso, da família com a imprensa alemã que não tem informação. Eu acho até que é uma situação muito há de se entender, porque é uma situação muito de reclusão da família, de uma situação. Você imagina mas o cara os fãs também fica aquela situação. Mas a gente muito mais da família do que do nosso próprio interesse. Exatamente. Lógico. E aí você tem o Hamilton, que chega, um cara negro, um cara que não tinha dinheiro, porque o automobilismo é um esporte de rico, e ele vem pelas mãos do pai, que tinha 4, teve uma época que o pai dele, o Anthony, tinha 4 empregos para poder manter. Aí teve uma época que o pai dele abandona tudo e vai se dedicar ao kart, porque ele vê que o filho tem um talento monstruoso, talento esse que foi reconhecido com 13 anos de idade pelo próprio Ron Dennis, que traz o Hamilton para baixo da asa da McLaren. Né? E dali ele vai para a GP2, ganha o campeonato mundial da GP2, vai para a Fórmula 1, passa a ser o piloto mais novo a ganhar corrida. Depois ele foi batido, não, já tinha sido batido, o Vettel já tinha esse título, mas ele é um 2º ou 3º piloto mais novo a ganhar corrida, e passa a enfileirar os títulos mundiais, e aí vai para a Mercedes e faz aquele casamento perfeito, como foi o Schumacher com a Ferrari, aquele casamento perfeito, aquela simbiose, como foi o Senna com a McLaren, né? O cara veste o carro, veste a equipe, todo mundo trabalha, ele esmaga os companheiros de equipe, são esmagados, pisados. O primeiro é o Alonso, que já era bicampeão mundial. Exato. Ele esmagou o Alonso, depois ele esmaga todos aqueles que estão ali ao lado dele, né? E pra mim eu acho que o Hamilton, ele é
o principal piloto. O Senna, para mim, é um gênio. O Senna tá assim, daquelas corridas que, se eu tiver que falar de 5 das maiores corridas do mundo que eu já vi na minha vida, 3 o Senna com certeza está metido em 3. Né? Mas o Hamilton, em relação a números, juntar os números com a valência que ele tem, com a capacidade que ele tem, com a genialidade que ele tem. E, assim, realmente, para mim, é o grande piloto nesses 72 anos.